Irmãos, domingo pela noite nós falávamos sobre a salvação da nossa alma, o segundo estágio, vamos dizer assim, da nossa salvação. Nós separamos a salvação em 3 partes: fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo. Nós fomos salvos quando cremos no Evangelho. Paulo diz aos irmãos em Efésios capítulo 2, que nós fomos vivificados juntamente com Cristo. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Porque nós estávamos mortos. Romanos capítulo 5, versículo 12, a Escritura diz que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Então a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Por conta de Adão, toda a raça humana nasce pecadora. Então, o primeiro estágio da salvação é a salvação do nosso espírito. Isaías 59:2 diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus o Pai. Então, Cristo consumou uma obra lá na cruz para que Ele matasse o corpo do pecado. Romanos capítulo 6, o apóstolo Paulo diz que Cristo realizou aquela obra, nós fomos crucificados com Cristo para que o corpo do pecado fosse destruído e nós não servíssemos mais o pecado como escravos. Então nós, pela graça de Deus, fomos alcançados, tivemos o privilégio de crermos no Senhor, então o nosso espírito foi vivificado. Falávamos sobre o segundo estágio dessa salvação. Estamos sendo salvos. Continuaremos falando um pouco sobre isso, irmãos. Mateus capítulo 7, versículo 13, diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Vamos ter uma palavra de oração, irmãos. Pai, nós te damos graças por esse tempo, pelo privilégio, Pai, que nós temos de estarmos reunidos debaixo do precioso nome de Cristo, nosso Senhor, o qual nos salvou e pelo seu sangue nos lavou, nos remiu, para que nós fôssemos aceitos por Ti, Pai. Então nós te agradecemos pela obra que Cristo realizou lá na cruz. É somente por essa obra que nós estamos aqui hoje, reunidos debaixo desse bendito nome. Colocamos esse tempo diante do Senhor, Pai, para que prepare os nossos corações para recebermos a Tua palavra. Fala conosco, nos dê ouvidos sensíveis à Tua voz, Pai, para que venhamos compreender aquilo que Tu queres dizer. Nós só podemos saber o que Tu queres dizer a nós porque o Senhor nos deu o Teu Espírito e nos deixou a Tua palavra. Então fala conosco essa noite, encha-nos de Cristo, para que saiamos daqui diferente da maneira que nós entramos. E tudo isso para a honra e glória do Teu nome. Em Cristo nós oramos. Amém. Mateus capítulo 7, verso 13, irmãos, fala de 2 portas, uma espaçosa, larga, e uma pequena e estreita. São 2 portas que conduzem a 2 caminhos. O Senhor Jesus, em João capítulo 14, versículo 6, diz ser o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Não há a possibilidade de nós nos achegarmos ao Pai sem antes passarmos por Cristo. Algumas vezes, eu já disse isso em algumas ministrações, existe um louvor, irmãos, muito errôneo, segundo as Escrituras, que ele diz assim: vem assim como estás diante do Pai, vem assim como estás para adorar.
não há a possibilidade do pecador ir até o Pai Santo sem antes passar pela cruz. Não há essa possibilidade. O próprio Senhor Jesus já disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se houvesse, irmãos, outro caminho, outra maneira de nós nos achegarmos ao Pai, Deus seria um Deus tirano e cruel, por ter matado o seu Filho na cruz, se houvesse a possibilidade de nós nos achegarmos a Ele por outro caminho. Mas não há, irmãos, não há. E nosso Deus e Pai não é um Deus tirano e cruel, mas sim um Deus santo e misericordioso. Ele que é amor em essência. Ele que nos ama de uma maneira incondicional, de uma maneira tal. Não há como nós medirmos o amor de Deus por nós. Nós sabemos o quanto Deus nos ama pelo sacrifício que foi feito lá na cruz, pela vida de Cristo entregue na cruz. Mas, em palavras, irmãos, nós não conseguimos mensurar esse amor. Então nós temos duas portas, uma estreita, apertada, mas vamos falar aqui primeiro da porta do versículo 13. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Por que são muitos os que entram por essa porta, irmãos? Porque o Evangelho, ele é radical. Não tem meio termo no Evangelho, irmãos. O Evangelho é 8 ou 80. Não tem como nós servirmos a dois senhores. Não tem como nós vivermos com os pés em duas canoas. Porque certamente, se colocarmos o pé em uma canoa e o outro em outra, em algum momento essas duas canoas se separarão e nós cairemos no rio. Então, irmãos, não há essa possibilidade. Uma hora ou outra nossas obras se manifestarão. A nossa vida será exposta. Ou nós servimos o Senhor de fato, ou nós somos escravos do pecado ainda. O Senhor Jesus diz que nós fomos libertos, que Ele nos libertou para sermos verdadeiramente livres. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 6, versículo 1, diz: continuaremos nós ainda no pecado, para que a graça seja ainda mais abundante? Porque Romanos capítulo 5, o último versículo, ele diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então por conta disso, onde abundou o pecado, superabundou a graça, nós continuaremos em pecado para que a graça abunde mais ainda? De modo nenhum. Como viveremos no pecado, nós, o que para ele morremos? Não há possibilidade, irmãos. Não há possibilidade de nós vivermos uma vida dupla. Não há a possibilidade de nós amarmos o Senhor e amarmos o mundo. Não ameis o mundo, diz o apóstolo João, porque aquele que amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Quem é o amor do Pai, irmãos, senão o nosso Senhor Jesus? Se nós amamos ainda o mundo, há algo de errado, e eu tenho plena convicção de que não é com a palavra, não é com o Senhor, é conosco. Se nós ainda temos prazeres nas coisas que o nosso Pai Celestial abomina, porque a palavra diz que Ele é tão puro de olhos que Ele não pode contemplar o mal. Se nós temos prazer nessas coisas, irmãos, é uma grande evidência que nós não nascemos de novo. Eu não estou aqui, irmãos, apontando o dedo para nós sabermos quem nasceu de novo ou quem não nasceu de novo ainda. Mas eu preciso dizer a vocês, irmãos, que se nós temos prazer no pecado, é uma grande evidência
que a obra de Cristo ainda não nos alcançou. Porque pelas Escrituras, irmãos, todos os relatos daqueles que foram alcançados pelo Senhor abandonaram a sua vida antiga. Não tem prazer mais naquilo que faziam antes. Não há essa possibilidade. Por isso que o Senhor Jesus diz: larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Porque lá fora nós podemos fazer o que nós quisermos, achando que estamos fazendo o que queremos. Mas o Senhor Jesus diz que aquele que comete pecado não é livre, é escravo do pecado. Acham que fazem o que bem entendem, acham que vivem a sua vida da maneira que querem, mas vivem da maneira que Satanás quer que eles vivam. Irmãos, livre-arbítrio só teve um: Adão. Livre-arbítrio é escolha de salvação. Deus disse a Adão ali: comerás livremente de todos os frutos do jardim, menos de um. Então ele tinha uma opção: não comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, porque Deus disse que do dia que ele comesse daquele fruto, certamente ele morreria. Então ele teve uma opção de escolha. Então ele comeu do fruto, morreu espiritualmente, irmãos. O pecado entrou no homem, a morte entrou no homem. Mas nós, que nascemos na descendência de Adão, nós não temos escolha de salvação, porque a palavra fala, irmãos, que nós nascemos mortos espiritualmente. E morto não tem vontade própria. Morto não escolhe nada. Já ouvi pessoas dizerem assim: não, quando eu morrer eu quero ser enterrado debaixo de uma árvore. Quando você morrer, você não vai escolher nem a cor do seu caixão, nem a roupa que você vai vestir. Um morto não tem escolha. Um morto não tem vontade. E nós nascemos nessa condição. É por isso que Paulo fala em Romanos capítulo 3 que não há quem busque a Deus. Por um erro de conhecimento, porque aprendeu errado ou vive no engano, muitas pessoas aí fora dizem, sem conhecer o Senhor, sem ter a verdade do Evangelho revelada: ah, mas eu busco Deus, eu faço a minha campanha, eu rezo o meu terço, então eu busco, eu vou atrás, eu corro atrás. Mas Paulo diz que não há quem busque a Deus, não há nenhum sequer. O Senhor Jesus diz que aquele que o Pai me dá, vem a mim. Não é aquele que quer, é aquele que o Pai dá. Mas aquele que o Pai dá ao Filho. O Senhor Jesus diz: aquele que o Pai me dá, vem a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Que segurança nós temos no Senhor, irmãos. Que segurança nós temos naquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aquele que é Deus, mas se fez homem. O Deus que se vestiu de carne e osso, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nele vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. O escritor aos Hebreus vai dizer que Cristo é a exata expressão da glória de Deus. Esse é o nosso Senhor que se encarnou por nós, irmãos. Fez uma obra naquela cruz, uma obra de salvação. A palavra fala que nós fomos substituídos por Cristo naquela cruz. Porque em Romanos capítulo 3 também, o apóstolo Paulo diz que o salário do pecado é a morte. E se a morte passou a todos os homens, um dia ela chegará até nós. Mas tragada foi a morte pela vitória. Irmãos, o nosso Senhor matou a morte naquela cruz. Ele venceu a morte. A morte não conseguiu deter aquele que é a vida. E a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, diz o apóstolo João. Esse é o nosso Senhor, irmãos. Então, mediante essa obra perfeita, plena, maravilhosa, lá naquela cruz,
como nós, irmãos, nos deparamos diante disso, falamos que cremos no Senhor e a nossa vida continua a mesma. Não há possibilidade, porque o Evangelho fala de uma transformação de vida. O profeta Ezequiel diz, no capítulo 36, inspirado pelo Espírito ali, que o nosso coração seria trocado, que nos daria um coração novo, um coração de carne, colocaria o seu Espírito dentro de nós e faria que nós obedecêssemos o seu estatuto, a tua palavra. Irmão, naquela cruz, o Senhor Jesus trocou o nosso coração. Como Ele fez isso? João capítulo 12, versículo 32, o Senhor Jesus disse que quando Ele fosse levantado da terra, Ele nos atrairia no seu corpo. Irmãos, naquela cruz, nós temos que crer que nós também estávamos lá. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 6, vai dizer que nós morremos juntamente com Cristo, nós fomos identificados na morte de Cristo, no sepultamento de Cristo, para que o corpo do pecado fosse destruído. E aí, se aquele que comete pecado é escravo do pecado, inspirado também pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo diz que nós fomos incluídos na morte com Cristo, para que o corpo do pecado fosse destruído e nós não servíssemos mais o pecado como escravos. Irmãos, por que o Evangelho fala de uma transformação? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, que as coisas velhas se passaram, eis que todas se fizeram novas. Como viveremos no pecado, nós, que para ele morremos? Irmãos, como nós teremos prazer no pecado? Como nós teremos prazer nas coisas do mundo, se nós morremos com Cristo? É por isso que eu digo, irmãos, que se nós ainda temos prazer nas coisas do mundo, é uma grande evidência que nós não nascemos de novo. Gálatas capítulo 5, o apóstolo Paulo escreve que aqueles que são de Cristo crucificaram a sua carne com as suas paixões e concupiscências. Falamos domingo à noite, qual é o significado da palavra concupiscência? Desejo desenfreado. Uma vontade que dá que a gente não controla. Assim éramos nós, antes de crermos no Senhor. Mas se cremos no Senhor, a palavra fala que o Espírito de Deus habita em nós e um dos frutos do Espírito é domínio próprio. Como nós não nos controlaremos, irmãos, lá fora, diante das circunstâncias, diante, irmãos, das coisas que Satanás coloca diante de nós, das minas que ele coloca diante de nós. Irmãos, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Tudo isso, irmãos, fala da salvação da nossa alma. Porque é muito fácil nós vivermos lá fora, porque a porta é larga, é espaçosa. Então nós passamos livremente. Mas, irmãos, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam por ela. Porque o caminho da cruz, irmãos, é um caminho de renúncia. É não mais eu, mas Cristo. Não é mais a minha vontade, mas sim a vontade do Senhor. Como saberemos, irmãos, a vontade do Senhor? Palavra. Uma irmã muito querida hoje me disse que viu uma notícia que eles já estão fazendo pela inteligência artificial uma Bíblia, mas que não tem mais as proibições, não tem mais algumas passagens, pois elas são muito ofensivas. E de fato, irmãos, a Bíblia ela é ofensiva contra o pecado.
Deus abomina o pecado. Não é que a palavra ela bate de frente conosco, nós que batemos de frente com ela. Porque a palavra ela é inspirada por um Deus santo, então ela também é santa. O mandamento é justo e bom, santo, justo e bom. Então, irmãos, todas as vezes que nós estivermos de uma maneira que não agrade o Senhor, a palavra dele nos afrontará. Porque ela é uma palavra que fere, mas ela é uma palavra que cura, que traz restauração. Toda a Escritura é inspirada por Deus, diz o apóstolo Paulo a Timóteo, para o ensino, para a exortação, na justiça, para a educação. Então a palavra, irmãos, é o nosso norte. E se a palavra é o nosso norte, se nós vivemos mediante a palavra, do que nós temos nos alimentado, irmãos? Será que nós temos nos debruçado diante da palavra do Senhor? Não aqui, irmãos. Aqui nós viemos cultuar o Senhor, nós estamos aqui debaixo do nome de Cristo, nós estamos em comunhão com os irmãos, isso é preciosíssimo. Mas, irmão, precisa passar daqui. Nós precisamos chegar nos nossos lares e termos os nossos momentos com o Senhor, de lermos a palavra do Senhor, de orarmos ao Senhor. E nós temos feito isso. E se isso acontecer, irmãos, de verdade, sobre essa inteligência artificial, e tudo isso acontecendo só mostra que a palavra está se cumprindo. Irmãos, quando a palavra for tirada, até disse domingo à noite, e se amanhã tudo sobre a palavra sumisse? Seja livro que traz referências da palavra, sejam as Bíblias de todas as versões que nós temos, se tudo isso desaparecesse, irmãos, o que nós temos da palavra de Deus gravada em nossos corações? Gravei a tua palavra no coração para não pecar contra ti, diz o salmista. E nós, irmãos? Ou será que as séries e os filmes e os entretenimentos são mais interessantes do que o nosso Senhor? Aí nós enchemos a nossa boca, irmãos, para falarmos, né? Ah, eu amo o Senhor. Será que amamos o Senhor mesmo? Porque se amamos o Senhor de fato, irmãos, sentiremos saudades do Senhor nos dias em que nós não conversarmos com Ele, assim como nós sentimos saudades daqueles que são próximos de nós e nós não os vemos. Entendem, irmãos? Lucas capítulo 9, versículo 23, vai falar um pouquinho do caminho da cruz, irmãos, e o nosso chamado a sermos discípulos de Cristo. Lucas 9, o versículo 23 diz assim: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Irmãos, parece que está errado, né? Se eu buscar salvar a minha vida, eu perco. Mas se eu perder a minha vida por causa de Cristo, eu ganho. É exatamente isso, irmãos. É exatamente isso. No mundo, para se obter a vitória, você precisa ganhar, ganhar e ganhar. Você precisa conquistar as coisas. Conversava ontem pela manhã com um colega de serviço e ele disse assim: não, mas os evangélicos, os filhos de Deus, eles precisam ser prósperos, porque eles são filhos de Deus. Como eles vão passar por necessidades? De fato, os que são de Cristo não passarão, irmãos, por necessidades, mas passaremos por aflições, passaremos por provações, mas em tudo o Senhor estará conosco. Então eu falei: meu querido, o Evangelho fala de um reino celestial,
não de um reino terrestre. O mundo diz que nós temos que aproveitar essa vida para nós conquistarmos as coisas e esbanjarmos dos prazeres que a vida nos oferece. Mas o Evangelho, o Senhor Jesus diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, essa passagem, ela, por uma exposição errada, ela trouxe muito engano. Não é todas as coisas vos serão acrescentadas, são todas essas coisas. Quais coisas? Comida, bebida e vestimenta. Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, diz o Senhor Jesus. Olhem os lírios do campo. Nem Salomão se vestiu como eles. É o nosso Pai Celeste quem os veste. Os pássaros são o nosso Pai Celeste que o alimenta. Então, irmãos, o nosso reino ele é celestial. Colossenses capítulo 3, a palavra de Deus diz para nós buscarmos as coisas do alto, não as que são aqui da terra, porque as coisas que são daqui da terra, irmãos, perecem, mas aquelas do alto são eternas. Por isso que a porta que o mundo nos oferece é uma porta larga e espaçosa, porque você pode viver a sua vida da maneira que você acha que você deve. Você acha que você faz o que você quer. Mas a porta do Evangelho, ela é estreita. Por quê? Porque nós não vivemos mais para nós mesmos. O caminho da cruz, irmãos, fala da salvação da nossa alma. É o aperfeiçoamento da nossa alma e que o Senhor Jesus usa a cruz para que o Pai molde em nós o caráter do Filho. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. E o quão difícil é isso, irmãos? Nós gostamos de fazer o que nós gostamos. É difícil negar o nosso desejo. É difícil negar a nossa vontade. Mas, irmãos, precisamos colocar as nossas vidas aos pés do Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Assim na terra como no céu. Assim seja feita a tua vontade, não a nós. Irmãos, é muito difícil para nós vivermos dessa maneira. Assim como o Luiz Eduardo fez a abertura aqui, irmãos. Quando é nós fazendo, é difícil. Mas quando Cristo habita em nós, quando nós cremos na obra bendita realizada na cruz, quando isso é real em nós, como eu disse domingo à noite, essa verdade da nossa inclusão na morte com Cristo, nosso sepultamento com Cristo, é a ressurreição juntamente com Cristo, precisa parar de ser uma verdade, apenas uma verdade para nós, mas ela tem que se tornar uma verdade em nós, dentro de nós. Então, quando nós cremos nisso, irmãos, o Filho habita em nós. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, se eu não me engano, diz que trabalhou muito mais do que os outros, mas não ele. A graça de Deus com ele. A vida do Evangelho, irmãos, a vida no Evangelho, não é uma vida estática, mas é uma vida de avanço, é uma vida ascensional. Porém, não é com a nossa força, é com a força de Cristo em nós. É Cristo fazendo por meio de nós. João capítulo 3, versículo 27, o apóstolo João João Batista diz que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Nós não podemos, irmãos, vivermos pelo Evangelho pelas nossas forças. Precisamos que o Senhor nos auxilie em tudo.
Precisamos viver na dependência do Senhor em tudo. Isso também fala da salvação das nossas almas. Porque nós gostamos de fazer, fazer e fazer. Tanto é que o escritor aos Hebreus escreve: esforçai-vos para entrar no descanso. Mas como assim que eu tenho que me esforçar para descansar? Parece que não encaixa, né, irmãos? Mas é por isso que nós somos agitados e nós gostamos de fazer com a nossa força. Mas eu dependo do Senhor. Quando tenho um parente com câncer, ou eu mesmo, ou com um problema financeiro, ou algo que eu não consigo resolver, aí eu vou aos pés do Senhor e eu coloco diante dEle, eu peço a ajuda dEle. Mas, irmãos, o Senhor quer que nós dependamos dEle até para levantarmos da nossa cama. A nossa vida precisa estar inteiramente aos pés do Senhor. E isso fala de negar a si mesmo. Precisamos negar a nossa vontade. Precisamos negar o nosso esforço. Porque a força de Deus se mostra na nossa fraqueza. Entendem, irmãos? Gálatas capítulo 2, versículo 19. Vamos abrir lá, irmãos. Gálatas 2, 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Irmãos, Paulo, ele particulariza essa passagem. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Porém, o Espírito, irmãos, quer que essa experiência seja a nossa experiência também. E se é Cristo que vive em nós e não mais nós, será que o nosso vocabulário tem sido adequado? Será que a nossa vida tem sido adequada? Será que os lugares em que nós estamos frequentando são adequados? Será que as nossas companhias, as nossas amizades são adequadas? Porque, irmãos, Deus, Ele é imutável. Nós não somos. E a palavra diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Existem vários e vários casos de pessoas que se relacionaram, irmãos e irmãs que se relacionaram com ímpios, relacionamento conjugal, e eles foram puxados para fora. Hoje, vivem uma vida difícil, um relacionamento difícil, mas foram puxados para fora. Estão afastados dos irmãos, estão impedidos de irem na reunião da igreja, corpo de Cristo. Por quê? Porque se precipitaram em uma decisão, se relacionaram com quem não deviam, porque não ouviram o Senhor e a sua palavra. Porque as más companhias corrompem os bons costumes. Eu não sou influenciável. De uma maneira ou de outra, Imutável é só o Senhor. Pai, Filho e Espírito Santo e a sua palavra. Agora nós somos influenciáveis. Porém, irmãos, nós precisamos ser influenciadores. Não o que nós vemos aí hoje das tecnologias, os influenciadores digitais. Precisamos ser influenciadores de Cristo. Nós precisamos ser discipuladores. Nós precisamos trazer as pessoas para o Senhor. Mas qual tem sido o nosso linguajar? Qual tem sido o nosso comportamento? Como tem sido as nossas atitudes? Tudo isso, irmãos, fala da salvação da nossa alma. O que é a salvação da nossa alma? Deus, o Pai,
formando o caráter de Cristo em nós através do caminho da cruz. É a cruz operando nas nossas vidas. Porque nós já fomos mortos com Cristo. O nosso espírito já foi vivificado. Agora, irmãos, a nossa alma precisa ser tratada para que nós nos tornemos homens e mulheres maduros no Senhor. Irmãos e irmãs maduros, que cresceram no Senhor. Porque, irmãos, imagina que estranho seria se nós estivéssemos todos aqui dentro, aí chegasse um homem barbudo, grandão, 2 metros de altura, de fralda aqui dentro. Seria muito estranho, não seria? Assim são aqueles, irmãos, que não crescem espiritualmente. São aqueles que não buscam um relacionamento de amadurecimento com o Senhor. São aqueles que estagnam. Estagnam não, retrocedem, porque a vida cristã ou ela avança ou ela retrocede. Entende? Então, irmãos, a salvação da alma fala sobre isso. Perder a vida por causa de Cristo significa viver não mais nós, mas sim, irmãos, nós vivermos para Ele. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Abram lá, irmãos. Acho interessante nós lermos juntos. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 diz: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas vivam por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quem morreu por todos? Jesus. Logo, todos morreram. Ah, mas eu não creio que é assim que a gente tem que morrer com Cristo. A palavra que fala, irmãos. Logo, todos morreram. E Ele morreu por todos, a obra de Cristo foi realizada naquela cruz, para que nós não vivêssemos mais agora para nós mesmos, mas vivêssemos para Ele. Assim como aquele servo lá no Antigo Testamento, que vivia debaixo da lei, que servia o seu Senhor por 7 anos, depois de 7 anos, ele tinha o direito de ser liberto, mas quando ele amava muito aquele Senhor, então ele falava assim: eu não quero, eu quero continuar te servindo. Então aquele Senhor pegava aquele servo, levava diante dos juízes, a sua orelha era perfurada. Então as pessoas que viam aquele servo na rua, com a orelha perfurada, sabiam que aquele servo era um servo por amor. Pois o amor de Cristo nos constrange, nos impulsiona, nos abraça. O amor de Cristo nos liberta. Irmãos, parem para pensar. Não é que Deus nos ama porque Ele é amoroso. Deus nos ama porque Ele é o amor. E o amor de Deus se encarnou por nós, para que nós, agora que cremos no Evangelho, cremos nessa bendita obra, podemos viver aos seus pés, amando Ele também. Irmãos, que amor é esse? Pois Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quem que morre por quem não presta, irmãos? Ou nós prestamos? Nós somos os piores. O Senhor Jesus diz que do coração do homem procedem os maus desígnios, adultério, mentira, prostituição. Mas louvado seja o Senhor, irmãos, porque Ele veio buscar esse tipo de gente que não presta, gente adúltera, mentirosa, estuprador, prostituta, gente que acha que é bom, mas não é. O Senhor veio buscar e salvar o perdido, irmãos. E nós fomos salvos pelo Senhor. Mas, irmãos,
se a porta do Evangelho ela é estreita, João capítulo 10, vamos abrir lá, João capítulo 10, versículo 9, diz assim: eu sou a porta. Irmãos, existem aqui no livro de João 10 eu sous de Jesus, que testificam que Ele é de fato o eu sou lá do Antigo Testamento. Aquele eu sou quando Moisés disse: mas o que eu falarei para o povo? Então Deus disse, o Senhor disse a Moisés, diz: eu sou o que sou. Diz que o eu sou te enviou. Então aqui no Novo Testamento nós temos o Senhor Jesus dizendo: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Mas nós lemos, irmãos, que para ter vida, para ser salvo, nós precisamos negar a nós mesmos, nós precisamos perder a nossa vida por causa de Cristo. Irmãos, se nós pararmos para meditarmos nesse versículo, nós vemos aqui a crucificação do nosso Senhor. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Será salvo, entrará e sairá e achará pastagem, vida de ressurreição. Para a gente finalizar, irmãos, Salmos 23, versículo 1, diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nós podemos parafrasear aqui, irmãos, e dizer: o Senhor é o meu pastor e Ele me é suficiente. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, sairá e achará pastagem, vida de ressurreição. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ah, mas agora eu criei e a minha vida vai melhorar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Passaremos, irmãos, pelo vale da sombra. Por que pelo vale da sombra? E não pelo vale da morte? Porque a morte foi vencida na cruz. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O que temeremos, irmãos? Nós passamos agora, recentemente, por uma pandemia mundial, onde muitos ficaram atemorizados. Só que hoje a gente olha para trás, parece que faz tanto tempo, né? Mas um ano atrás, 1 ano e meio atrás, tinha um monte de gente com medo mesmo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. Quem está conosco, irmãos? O Senhor. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, disse o Senhor a nós. Mateus capítulo 8, versículo 20. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Ah, irmãos, o Evangelho é maravilhoso. Irmãos, o Evangelho é transformador. Como viveremos no pecado nós, o que para ele morremos? Como nós continuaremos, irmãos, vivendo uma vida de pecado? Não há possibilidade. Se nós amamos o Senhor de fato, se a luz do Senhor brilhou a nós, irmãos, precisamos nos colocar aos pés do Senhor e clamar pela misericórdia dEle. Senhor, se eu faço algo
que ainda te desagrada, me mostre, que Teu Espírito me conduza. Pai, que se eu ainda vivo uma vida inadequada ao Senhor, me ajude através dos irmãos, através da palavra, mas não permaneça, Senhor, que eu continue desse jeito. Não permaneça que eu continue fazendo as mesmas coisas que eu fazia. Senhor, não permita que eu continue essa vida, mas transforma-me pela Tua palavra. Irmãos, eu tenho plena certeza que se nós nos achegarmos diante do Senhor com essas palavras, Isaías vai dizer que Deus não resiste a um coração quebrantado. Que venhamos nos quebrantar aos pés do Senhor. Que venhamos tomar o caminho da cruz, seguir o Senhor nisso. Aquele que quer ser meu discípulo, tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Essa é uma vida de salvação da alma, irmãos. E aguardando a nossa bendita esperança. Não é como se nós fôssemos viver todos os dias sendo açoitados, irmãos, tristes, sem uma esperança futura, mas nós vivemos negando a nós mesmos, vivendo aos pés do Senhor, tendo a bendita esperança que o nosso Senhor virá nos buscar. Irmãos, e se nós morrermos antes dele vir, nós também estaremos no descanso com o nosso Senhor. Que esse seja o anseio dos nossos corações. Ou morreremos, seremos recolhidos pelo Senhor e habitaremos com Ele, ou o Senhor voltará para buscar a sua amada igreja. Amém, irmãos? Vamos ter uma palavra de oração. Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra e clamamos a Ti que a Tua palavra venha nos vivificar. Transforma-nos, Pai, pela Tua palavra, pois a Tua palavra ela é viva e eficaz. Conduza-nos, Pai, a uma vida aos Teus pés, a uma vida adequada a Ti, uma vida que Te agrade, não fazendo isso, Pai, com a nossa própria força, mas com a força de Cristo que habita em nós. Oh, Pai, muito obrigado pelos irmãos que aqui estão, pelos irmãos que não puderam estar, pelos irmãos que estão viajando. Traga Pastor Cláudio e Adriana em segurança, para que eles estejam aqui conosco novamente a partir de sábado. Pai, leva-nos guardados para os nossos lares, que tenhamos uma noite tranquila de sono, uma noite tranquila para aqueles irmãos que estarão trabalhando também. Sabemos que o Senhor está cuidando de nós e somos gratos a Ti por isso. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém.